Meus amigos, boa noite a todos vocês que nos ouvem. Estamos aqui falando pelo Face do Centro Espírita Anália Franco de Araporã. Nós deixamos aqui o nosso abraço saudoso para todos aqueles irmãos de caminhada espiritual de Araporã. Maria Inês, muito obrigada pela oportunidade, minha amiga. Que Deus nos abençoe nessa trajetória, nessa caminhada. Então, amigos, façamos agora a nossa oração, rogando ao Pai Celestial, que nos ama tanto, que nos criou um dia para ser perfeitos, que esse Pai amoroso estenda sua mão generosa sobre nós, fortalecendo os nossos espíritos, para que possamos não desanimar diante da caminhada, que sejamos proativos, fervorosos, amorosos, gentis, que nós possamos estar com Cristo nesta grande caminhada, nesse labor de servir uns aos outros espiritualmente e materialmente. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior, nós vamos desenvolver os nossos comentários acerca da temática que nos foi proposta: trabalho, solidariedade e tolerância, um convite mais que urgente. Caríssimos irmãos, é muito necessário que nós estejamos repassando flashes da nossa conduta, na nossa caminhada nessa encarnação, e que nós façamos a nós constantemente aquela pergunta que Santo Agostinho nos convida a fazer: o que tenho feito de bom? O que fiz de bom no dia de hoje? Aproveitei bem o tempo? Quem eu feri, quem eu magoei? Para que no outro dia a gente possa se reconciliar com essas pessoas, tentar fazer diferente, refazer a nossa conduta. É um exercício que não é impossível, é menos fácil, devido um pouquinho do nosso orgulho. Então, nós precisamos estar atentos aí, porque é nos momentos, em tempos de grandes dificuldades materiais, espirituais, morais, é que nós nos revelamos. Eu tenho percebido isso em relação a mim própria, e imagino que com os outros irmãos também se proceda da mesma forma. Num momento em que a pandemia nos convida a quietar, mas ao mesmo tempo nessa quietação nós estarmos em movimento e em solidariedade, onde nós estamos mais no grupo, no colégio familiar, convivendo mais diuturnamente uns com os outros, como é que anda a nossa tolerância e a nossa paciência? Essa perguntinha, ela é capciosa e ela incomoda e mexe, não é? Então, nesses momentos de pressão é que a gente se revela. Porque quando está tudo normal, tranquilo, estamos saudáveis, não há problemas nenhum na nossa família, está tudo ótimo. Mas quando a vida nos conclama, que vem as dores, os problemas, as dificuldades, que vem a obsessão, que vem uma pandemia, que nós somos obrigados a mudar a nossa rotina, como é que nós estamos nos comportando diante dessa situação aí? E a pressão que nos faz revelar
esse dínamo, essa disposição, esse dispositivo, são os desafios da nossa vida. Isso tudo, meus amigos, porque nós estamos neste momento transitório, todas essas coisas acontecem. Eu reservei aqui algumas perguntas para que a gente se faça e que nós não podemos calar diante delas. Nós estamos tratando o nosso próximo da mesma forma que nós queremos ser tratados? Começar do núcleo familiar, até se estender para o mais geral. Nós estamos sendo severos conosco ou só com as outras pessoas? Porque o Evangelho fala que nós precisamos de ser severos conosco mesmo, mas esse severo, naquele ponto que nós devemos colocar em nós alguns itens a ser seguidos, ou seja, nos lembrar constantemente daquilo que nós não podemos mais estar fazendo, porque já fizemos demais, já perdemos muito tempo. Agora é o momento de refazer, de reestruturar, de nos reciclar, né? Esse é o momento da revisão. Que subsídios o Espiritismo nos oferece para uma maior e melhor atuação no ambiente no qual nós estamos inseridos? Porque vejam bem, nós estamos num ambiente, neste ambiente tem gente, e no ambiente as maiores dificuldades são encontradas nos relacionamentos de nós para com as outras pessoas. Não é? Então, o Emmanuel nos diz que viver é fácil, difícil é conviver, viver com o outro que pensa diferente, que faz diferente, que tem um tempo diferente, que responde diferente. Essa é que é a complicação para nós. E nós somos, nós estamos acostumados ao imediatismo. A gente, se pudesse, fazia assim, tudo aconteceria da nossa forma. Tudo tem que estar muito perfeito. Nada pode sair errado. Mania de perfeccionismo. Um grave defeito que muitos de nós podemos ter. Eu tenho. E também tenho me combatido nessa questão. As falhas e as coisas que acontecem, que muitas vezes nós não queremos e fizemos tudo para que não acontecesse, estejamos calmos e tranquilos e vamos ver imediatamente em que nós podemos contornar. Já é o desenvolvimento da tolerância, isso já é desenvolver a tolerância. Olha o que São Tomás de Aquino nos diz em uma frase fenomenal: a humanidade é o primeiro degrau para a sabedoria. A humanidade é o primeiro degrau para a sabedoria. Sabe por quê? Ele está corretíssimo nessa pontuação. Porque os outros que convivem conosco, nós inseridos no contexto social, a sociedade, esse movimento social, é nesses relacionamentos que nós nos damos bem ou nos damos mal, que nós cativamos o outro, despertamos no outro sentimento de amor, de gratidão, ou então despertamos no outro ódio, mágoa e ressentimento, a depender daquilo que nós estamos fazendo na nossa conduta diária com as outras pessoas. Então, por isso que o próximo, a humanidade, que são os nossos semelhantes, ela é o primeiro degrau para a sabedoria. Saber olhar, entender, mesmo que de momento não. De repente, nós somos tão intransigentes que nós temos determinado comportamento, determinadas falas que são contundentes, não deveria ser daquela forma. Não demos conta de agir naquele momento da forma que nós já aprendemos no Evangelho, na doutrina espírita, pelos exemplos dos nossos pais, pela educação que nós recebemos. Mas
a gente precisa de pelo menos deixar aquele comportamento em banho-maria e depois nos desculpar, né? E perceber intimamente que nós não fomos felizes com aquele comportamento, que nós precisamos ser diferentes da próxima vez. Não é fácil e ele é doído, e muitas vezes nós não queremos nem que o outro perceba que nós estamos passando por esse momento doloroso. Crescer dói. Crescer dói. Crescer espiritualmente dói. Dói por conta disso. Porque nós precisamos de ter a coragem de nos ver, de nos enxergar, de nos examinar e de nos reconhecer em falta, não é? Quando nós vamos rever aquela passagem evangélica do Cristo, da parábola do credor incompassivo, nós vemos aí um gesto extremo de intolerância. Eu não vou aqui ler na íntegra, porque todos já conhecem essa passagem, mas vejam bem, a pessoa que devia um montante enorme se prostra diante daquele a quem devia, pedindo perdão, complacência, paciência, porque ele iria pagar a dívida e pedindo uma nova oportunidade. Porque senão sua família e ele iriam ser presos por conta da conta. Muito bem, a pessoa a quem devia perdoou, levou em consideração seu pedido e o perdoou. Mas logo lá fora, em saindo deste ambiente, ele encontrou um outro, numa condição menor que ele, que lhe devia uma mixaria mesmo, em vista daquilo que ele foi perdoado, e ele já cata o outro pelo colarinho, sujiga o outro, cobra o outro, pede clemência da mesma forma, misericórdia, que tivesse paciência, que não o colocasse na prisão, porque ele também pagaria, e mesmo assim ele manda prender aquele a quem devia. As outras pessoas, os conservos, ao ver aquilo, vai até o Senhor que havia lhe perdoado e conta toda a história. E aí o Senhor volta atrás e lhe coloca, né, na prisão, onde ali haveria choro e ranger de dentes. Nós todos estamos aqui na terra como nessa prisão. E mesmo assim estamos sendo descomplacentes com o nosso próximo. Sujigamos o outro, cobramos do outro. Para fazer para o outro alguma coisa, a gente cobra, sem esquecer que cada um está no seu tempo de amadurecimento espiritual, de experiência terrena mesmo. Muitos são aqueles encarnados que não despertaram para as verdades espirituais, que estão como que adormecidos para qualquer coisa, que não tem proatividade, que não age, que não reage. E a gente está a todo vapor, porque nós já nos conscientizamos do tempo perdido, então nós estamos a todo vapor, aproveitando todo o tempo e querendo fazer, e nós nos esquecemos de que aquele outro, muitas vezes a nosso mandado se conspurcou lá atrás, perdeu tempo, se complicou diante, né, da sua consciência, das leis maiores, que é a lei de Deus. E hoje ele está próximo a nós, ou como um filho, uma esposa, ou a parentela corporal, consanguínea. E eles têm um entendimento ainda diferente, agem com ignorância. Então, nós precisamos de entender essa frase do Santo Agostinho, que a humanidade é o primeiro degrau para a sabedoria, e nos lembrar desse credor incompassível, não? Incompassivo. Nós fomos pesquisar no Obras Póstumas do Allan Kardec, há 3 palavras que comporiam a bandeira do codificador: trabalho, solidariedade e tolerância. Muito necessário nos nossos dias atuais, por todos os religiosos, aqueles que se dizem cristãos, mas nós não estamos aqui para falar dos outros cristãos.
Nós estamos aqui para falar de nós mesmos, nós cristãos espíritas. Nós cristãos espíritas. Então nós precisamos do trabalho. E precisamos de aprender a trabalhar com. Porque nós estamos mestres e doutores em fazer para os outros. É muito fácil fazer para os outros, meus irmãos. Mas é difícil, menos fácil fazer com os outros. Porque nós estamos a 1000 por hora e o outro está a 10. O outro não tem a mesma maturidade ou malícia que nós já temos. Não tem a mesma experiência que nós. Então nós já conseguimos fazer um monte de coisas. E o outro só consegue fazer uma coisinha de cada vez. E olha lá. Nós estamos tendo paciência, sendo tolerantes aí com essas pessoas. Lá no Obras Póstumas de Allan Kardec, na primeira parte, onde se trata da biografia de Kardec, o primeiro item lá fala da constituição do espiritismo. Não é? E no item 2 fala dos cismas. Kardec já sabia que a questão da intolerância poderia estar em nós, mesmo no movimento espírita, no centro espírita, dentro da nossa família, no nosso trabalho, mas principalmente no movimento espírita, na casa espírita e em todos os outros lugares. Então ele desenvolve um artigo lá que fala dos cismas, não é? Das opiniões diferentes, porque às vezes as pessoas têm opiniões diferentes e quer às vezes impor as suas opiniões pessoais, né, no movimento doutrinário. Até nisso o Kardec se preocupou. Até nisso nós precisamos de ser tolerantes. Estudar com carinho, com desvelo a doutrina espírita, o espiritismo. Assimilar as suas lições, as suas mensagens, né? E ir incorporando em nós, nas nossas atitudes, esses ensinamentos. Podemos até ter as nossas opiniões pessoais, mas não podemos colocar as opiniões pessoais acima dos preceitos que a doutrina espírita nos ensina. Então, nesse trecho aí, o Allan Kardec fala que a tolerância, fruto da caridade, constitui base da doutrina espírita e lhe impõe como dever respeito a todas as crenças. Olha só que legal, não é? Se algum de nós espíritas formos intolerantes com outras crenças, outras religiões, cristãs ou não, qualquer seita, nós não podemos de forma alguma entrar em contenda com nenhuma das pessoas de outras crenças. Esse não é o papel do espiritismo. Se formos perguntados, dizer, falar e responder, não omitir, não nos envergonhar e assumir que somos espíritas. De repente alguém diz assim: você é espírita? Ah, não, mas eu sou simpatizante. Nós temos que assumir essa doutrina linda e maravilhosa, né, meus irmãos? Então, o Allan Kardec fala que a tolerância, que é fruto da caridade. A tolerância é fruto da caridade. Então, todas as vezes que nós estivermos sendo intolerantes, nós estamos faltando com a caridade. E Jesus já nos disse há muito, né, meus irmãos, que tudo o que nós gostaríamos que os homens nos fizessem, que nós façamos também a essas pessoas. Queremos ser amados, respeitados, tratados bem. Queremos que os outros nos dê chance, nos dê oportunidades. Nós precisamos de agir da mesma forma com as pessoas, não é? Por quê? Segundo ele diz lá, porque esta é a lei e os profetas. Todos aqueles que compõem o rol dos profetas, dos missionários, que já chegaram num grau de evolução
já tem condição de vir, se corporificar entre os homens e dar os exemplos, eles já assimilaram isso. E nenhum deles virá para criar contendas, mas para esclarecer e principalmente dar o exemplo. Essa aí é uma das coisas que nós precisamos estar usando constantemente aí em relação, não é, à nossa religião. Muito bem. Na 28ª Conferência Geral de 1995, da Declaração de Princípios sobre a Tolerância, porque graças a Deus as pessoas, os homens de tino, de consciência, de nobreza, espíritos esclarecidos e preparados para virem fora do campo religioso, em todos os lugares, para fomentar ideias novas e juntos construírem princípios de respeitabilidades para que se tenha paz entre os homens aqui na Terra. Nessa declaração de princípios sobre a tolerância, lá no artigo 1º, no item 1.13, está escrito assim, ó: a tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos. A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos. Do pluralismo. Quando a gente fala plural, é mais de um. Se não é singular. Eu, nós. Pluralismo. E inclusive o pluralismo cultural. Hoje a gente vê na nossa sociedade, infelizmente, tanta manifestação de intolerância que a gente fica arrepiado de ver. Determinados grupos querem ter o direito de se manifestar, o direito de opinar e querem calar outras partes. E assim não pode ser. Nós precisamos de aprender a ouvir outros discursos. Podemos não concordar com outros discursos, outros posicionamentos, com outras falas. Ninguém é obrigado a concordar com nada, não é, meus irmãos? Mas a gente precisa de parar e pensar de que ponto aquele irmão está percebendo aquilo, de que ângulo ele está olhando, de que aspecto, de que cultura, qual cultura que ele tem, qual a vida que ele tem, que educação ele recebeu para se manifestar daquela forma. Senão, nós vamos ser intolerantes, não vamos ter paciência uns com os outros e dali a pouco vira guerra, né? A Carta da Terra, que foi composta por 193 países, Leonardo Boff, um filósofo extremamente importante aqui no nosso país, foi o representante lá. Então, lá na Carta da Terra, se os irmãos buscarem, tem até a Carta da Terra para crianças, está lá, ó, um dos pilares é a tolerância. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos disso. Então, meus amigos, e ainda continua lá, ó: a tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos no pluralismo, até no cultural, não é? E da democracia e do Estado de Direito. É preciso que se respeite a democracia, a Constituição, o Estado de Direito. O Estado de Direito. Mesmo eu não concordando com o que o meu vizinho faz ali do lado, eu não tenho o direito de invadir o quintal da casa dele, a casa dele, tomar as coisas dele, acabar com a vida dele, porque ele está me incomodando. Isso é intolerância, não é? Então, e acontece isso muito no meio religioso, né? Nos dogmatismos, né, meus irmãos? Implica a rejeição do dogmatismo e do absolutismo e fortalece enunciadas nos instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos. Então, a própria Constituição diz isso. Imaginemos nós, se nós fôssemos contra pessoas de outras seitas por achar que lá há comportamentos de alguns irmãos errados e nós fôssemos lutar uns contra os outros para colocar os princípios que nós esposamos, que nós acreditamos. Olha, nós viveríamos em guerra.
Então, é preciso, nesse momento de transição planetária, a gente ter um olhar maior, além das aparências, além daquilo que a gente acha que é o certo e que é a verdade. E a doutrina espírita vem nos colocar, através dos seus princípios básicos, tudo isso aí, a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a paciência, a indulgência, o espírito de união. Não importa a religião, importa é o ser humano. Não importa a ideologia, importa é o ser humano. Não importa o partido político do indivíduo, importa é o ser humano, que é filho de Deus como nós, digno de respeito. Nós podemos não concordar com o que eles fazem. E enquanto pessoas da sociedade, nós temos o direito de cobrar deles para que eles usem, não é, a coisa pública a bem de todos. Mas são todos seres humanos e nós precisamos aprender a essa tolerância aí. Quanto nós estamos vendo, não tem como, nem se quiser, não enxergar, né, os fatos de intolerância que estão existindo entre nós, meus irmãos. Não há como não, né? Um professor pesquisador da Universidade de São Paulo, Nilson Machado, que os irmãos podem procurar inúmeros artigos que ele escreve sobre essa temática aí, ele faz uma síntese até chegar em nós, desde a República Platônica até agora na democracia, mostrando, né, como as pessoas pensam. Por exemplo, ele diz que na República Platônica a justiça era tida como virtude fundamental. Todos já devem ter estudado sobre isso e vale a pena conferir. À medida que a humanidade caminha, entra no poder monárquico, né? Um manda e todos obedecem. Então, a lealdade ficou como virtude fundamental, né? A obediência ao rei. Para o socialismo e o liberalismo, eles exploraram aí a ideia da fraternidade e da liberdade como fundamento dessas teorias aí. As democracias modernas não vão se instituir, segundo a pesquisa deles, sem o suporte do esclarecimento e da ideia da tolerância acima de tudo, meus caríssimos irmãos. Se a gente quiser fazer uma lista só do que a gente vê de intolerância hoje no nosso país, por dia a gente faz uma lista enorme. Além de orar muito, várias vezes por dia, pedir a Deus que nos dê paciência, tolerância, né? E que Deus nos fortaleça nessa caminhada e que não nos deixe fraquejar diante de muitas coisas que a gente vê que muitas vezes deixa a gente meio que desanimado. Mas basta voltar nas mensagens que os Espíritos nos dão. Nós estamos num momento de transição planetária, onde as pessoas estão se revelando, todos vão se revelar o que são na verdade. O que nós somos, nós nos mostraremos. Nós temos que assumir que somos e procurar melhorar. Eu espero que os irmãos não estejam me vendo aqui como aquele discurso cobrador, inquisitorial. Não. Eu estou fazendo uma reflexão com meus caros irmãos. Nós estamos numa encarnação, numa sociedade. Não podemos ser cegos para as coisas que acontecem. Não podemos ser coniventes com isso e nem indiferentes a isso, né? Mas nós precisamos refletir.
essa reflexão faz parte do nosso amadurecimento espiritual. Os Espíritos nos dizem isso. Mas principalmente que nós comecemos a fazer esse exercício maior por nós mesmos, daquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, daquilo que nós pensamos, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente está fazendo para as outras pessoas, né? Então, ele ainda diz aqui, ó, que dentro dessa ideia de tolerância, a educação é que alavanca a tolerância. Então, o indivíduo, quando ele se instrui, mas vai amadurecendo com a educação que vai recebendo, porque tem muita gente que é doutor, PhD e se porta como uma ignorância terrível, até mesmo contra a ciência. Então, não é só absorver e ganhar o conhecimento. O indivíduo, à medida que ele lê, à medida que ele estuda, à medida que ele aprende, e a gente aprende das mais variadas formas, nas escolas e fora dela, nos comportamentos, no partilhar, no compartilhar, nessa convivência, não é? Nós vamos amadurecendo. Se esse amadurecimento não chega, o nosso orgulho sobe, o amadurecimento não chega, nós vamos passar a olhar as pessoas daqui para cima, achando que somos mais ou que sabemos mais do que as outras pessoas e vamos cair na intolerância. Então precisamos de entender que a educação, ela alavanca a tolerância, mas o amadurecimento espiritual, as experiências que nós vamos passando e que vão nos favorecendo enxergar, estar na posição do outro para poder saber o que ele pensa e o que ele passa, porque ele faz aquilo naquele momento, agora, né? Quantas vezes nós já encarnamos com mando, com poder nas mãos e fomos indiferentes ao sofrimento da coletividade? Não é assim? Quantas vezes nós já brincamos com o sentimento de outras pessoas? Então, agora é o momento de nós olharmos todos os acontecimentos e as pessoas que estão fazendo aquilo que eu já não faço mais também com os olhos da caridade. Ele vai crescer, ele vai aprender. Tudo é experiência, até mesmo os erros que as pessoas cometem, né, são experiência para elas. E na questão da tolerância, meus amigos, não há como nós analisarmos a situação do eu, nós, né? Eu e as outras pessoas. Sem dúvida, a tolerância se instaura a partir do reconhecimento da existência do outro. Se eu não reconheço a existência do outro, eu não faço nada para ele. Eu não quero, eu não me interessa nada sobre ele. Então eu não vou mover esforços para ajudá-lo. Nós precisamos, toda a humanidade mundial e brasileira, entender, não é, que o outro existe. E cada um de nós precisamos de ter um sentimento de pertencimento a esse planeta, pertencimento à vida. Temos o direito, né, a equidade, a igualdade, meus caríssimos irmãos. Ela precisa ser para todos, não é? Então, como eu gosto de expor as minhas ideias, de manifestar os meus pensamentos, os outros também. Olha que coisa mais interessante. Eu vi um trecho do jornal, eu não sei nem onde que foi agora. Então, apareceu lá uma filmagem de uma senhora no Espírito Santo, que mora em frente à praia. Alguém foi lá e fez manifestação de condolências para as pessoas que perderam os seus familiares na morte de Covid. Só colocou as placas assim em volta dos canteiros antes de adentrar para as areias do mar. Alguém que mora por ali foi lá e disse não, arrancou, tomou das mãos da pessoa os cartazes, levou embora, ocultou e disse muitas coisas indelicadas para a pessoa e falou que não, que ali era um local público e que ele não iria fazer aquilo não.
Aí, imediatamente, eu falei assim, ó, peraí. Se lá ela reconhece que é um local público, por que só ela manda, ela quer mandar? Aquilo que contraria ela não pode ser colocado. Meus irmãos, eu tô colocando aqui esse fato, não tô julgando ela não, ela tá no ponto de amadurecimento dela, não tô aqui apedrejando ninguém, mas é só pra gente ver como que nós muitas vezes todos nós podemos agir dessa forma. Ter esses gestos de intolerância assim, inconscientemente. Depois eu tenho certeza que a ficha dela caiu e a nossa, quando a gente comete esse tipo de coisa, cai também. No momento, nós ficamos tão surtados que a gente nem repara do tanto que está sendo intolerante, né? Incoerente. Então, olha o que o francês Voltaire diz. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você dizê-las. Naquele período, as pessoas, elas discutiam muito as ideias. Então, em vários lugares nas ruas, né, as pessoas subiam em determinados locais e faziam as suas preleções, as suas discussões, colocavam seus pontos de vista, e as pessoas que se assimilavam com aquelas ideias eram coerentes, né? Aquele foi um tempo em que as pessoas ouviam, né, críticas, posicionamentos contrários, mas respeitava a opinião daquele outro que pensa diferente de nós, né? E se tem uma coisa que nos enraivece, que nos deixa irritado, é alguém ter uma opinião diferente da nossa. Mas a gente está no aprendizado. É normal. Nós ainda vamos chegar naquele momento que nós vamos ouvir tranquilamente o discurso do outro, concordar com muitos pontos de vista dele e com um ou com o outro não. E conseguir entrosar, trabalhar juntos, sendo de pensamentos diferentes. E é isso que Jesus quer de nós. Jesus veio num contexto muito complicado, muito difícil. E ele buscou vários companheiros que agiam das mais diferentes formas, que eram os seus discípulos, né? E olha o que o Kardec fala, reforçando a questão da educação que o Nilson falou lá atrás. A educação, se bem compreendida, ela é a chave do progresso moral. Nós precisamos de nos reeducar. Reeducar o nosso sentimento, reeducar o nosso pensamento. O nosso pensamento está tão acelerado que a gente fala aquilo que está aqui sem passar pelo crivo. A gente solta aquilo que brota aqui primeiro pela nossa boca, muitas vezes sendo intolerantes, não é? Então, nós precisamos de... o Kardec diz assim, ó, lá no Obras Póstumas: nunca haja por impulso de uma raiva. Ela nos leva a fazer coisas das quais iremos realmente nos arrepender, né? Quando Kardec nos coloca isso e os espíritos nos colocam todos os princípios da doutrina espírita, tudo isso que tem, todo esse cabedal de conhecimento aí, meus irmãos, estão para nós como um processo de educação, de libertação espiritual, de autoeducação. E isso é uma educação libertadora. A educação libertadora é aquela que nos liberta de preconceitos, de intolerância, nos liberta de coisas pequenas do nosso dia a dia, né? E eu peço licença para citar um dos maiores educadores que nós tivemos no nosso país, respeitado no mundo todo, que é o Paulo Freire, para citar uma frase dele. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Quando o indivíduo, a educação se dá para ele, mas não o liberta do preconceito,
ele vai fazer tudo, vai lutar para chegar no poder, para fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Essa não é educação libertadora, é a educação que propiciou ao indivíduo a titulações, ajudou-o a chegar numa condição de poder e de conhecimento acima dos outros, mas não o libertou de muitas coisas. Então, ele acaba que lá na frente vai também ser um opressor, né? Eu quero ser patrão e quando sou, vou ser intolerante, como o patrão que eu tive. Vou ser um policial porque a hora que eu tiver com poder, eu vou usar de truculência para com outras pessoas, porque eu fui abordado com truculência. Seria isso? Não, tá errado, né? Eu vou ser um advogado para burlar as leis e para, sei lá, para me favorecer ou favorecer determinados grupos? Não. Então vocês estão vendo? A educação, ela não é só intelectual, principalmente a moral. Ela nos libertará, né, meus irmãos? E a educação, né, ela é um ato de amor e de coragem também. Nós precisamos de ter coragem, né, para nos libertar aí da nossa ignorância, da nossa intolerância, da nossa falta de paciência, do preconceito que a gente ainda alimenta em nós, né? O Hans Kahn, no livro Religiões do Mundo, ele diz assim, ó, não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões, se não existir diálogo entre essas religiões. Não haverá diálogo entre as religiões se não existir padrões éticos globais. Há que se ter padrão ético global, né? Que é o ethos, né? Padrões de ética global para que todos, né, estejam voltados àquilo, para que nós não venhamos a ser intolerantes e ter determinados comportamentos que vai afetar as coletividades aí, né? E olha o que o Allan Kardec fala na Revista Espírita de agosto de 1864. O Espiritismo é uma fé íntima, está no coração e não nos nossos atos exteriores. Não prescreve nada de natureza que vai escandalizar aqueles que não compartilham da nossa crença, recomendando a isso se abster por espírito de caridade a intolerância. Então nós precisamos de nos abster, segundo Kardec, né, de atitudes de intolerância por caridade, por espírito de caridade, como ele já disse lá na frente, que nós lemos ali agora mesmo. E nós precisamos também, né, de refletir, meus irmãos, sobre essa coisa da tolerância. Mas e aí? Nós vamos tolerar determinadas coisas indefinidamente? Tem alguém me causando mal, me lesando de todas as formas e eu vou ter uma tolerância infinita. Nós devemos, a sociedade tem que ter uma tolerância infinita com a intolerância. Olha, os irmãos já pensaram sobre isso, né? Existe dois tipos de tolerância. A ativa, essa consiste na atitude positiva do cidadão, do indivíduo que convive com o outro, porque ele tem respeito pelo outro, aceita o outro, né? Aceita essa riqueza multifacetada que tem na nossa realidade. Essa é a tolerância ativa. Mas tem a tolerância passiva. E ela se compõe pelos indiferentes, por aqueles que são pusilânimes, que não voltam atrás, pelos acomodados, por todos aqueles que são coniventes, que aceita, que permite, que apoia atos de intolerância. Olha, meus irmãos, todos nós seremos responsáveis por tudo isso, certo? Pelos atos de intolerância. Alguém entra lá no jardim do outro, arranca uma flor. Nós não falamos nada. Se não me engano é do Bertrand.
Aí entram mais 2 pessoas lá, pisam no jardim. Aí a gente tá vendo e não fala nada. Dali a pouco eles vão lá, destroem todo o jardim. A gente viu e também não falou nada. Estamos sendo intolerantes com a intolerância do outro. Dali a pouco aquele mesmo grupo vai invadir a nossa casa e vai tirar flores dos nossos jardins e vai destruir os nossos jardins. Tudo porque nós presenciamos, fomos coniventes, fomos omissos, fomos tolerantes. Então, até onde que vai a nossa liberdade? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, tá? Ele diz o seguinte: o dever começa precisamente no momento em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que quereríeis alcançar para vós mesmos. Então, nosso limite termina onde nós colocamos em risco a tranquilidade e a integridade física, mental, espiritual e emocional do nosso irmão, qualquer que seja ele. Então, em qualquer instituição do planeta Terra que tiver comportamentos de intolerância que vá causar mal-estar, que vai causar dor, sofrimento, violência, truculência com as outras pessoas, vão tirar a paz das pessoas, vão colaborar para que vidas se percam, nós todos somos responsáveis, porque o planeta Terra é uma casa e cada um de nós, no lugar que nós estamos aqui, cada cidade, cada casa é um pedacinho, né, dessa grande casa que nós estamos ocupando, e todos somos responsáveis por ela, não é? Muito bem, lembra daquele ethos global que a gente citou ali agora mesmo? Pois se formos de uma intolerância absoluta, mesmo com os intolerantes, se não defendermos a sociedade contra seus assaltos, os tolerantes serão aniquilados, e com eles a tolerância também. Então, por isso que existem leis das mais variadas formas em todos os segmentos da sociedade e até na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa casa espírita e no nosso lar, não é? Para que a gente venha olhando uns pelos outros, defendendo uns pelos outros, mantendo a paz, o equilíbrio e a harmonia uns com os outros. Esse é o dever moral de cada um de nós, e a doutrina espírita nos dá o respaldo completo para que isso aconteça. Meus caríssimos irmãos, estamos chegando agora, meus irmãos, finalizando aqui. Vou finalizar agora com uma frase do Jules Lemaitre, que é um filósofo francês. Ele diz que a tolerância é a caridade da inteligência. A tolerância é a caridade da inteligência. Se nós quisermos usar a nossa inteligência a bem de nós mesmos, dos nossos, da comunidade, da sociedade, do nosso entorno, do nosso país, do planeta, nós precisamos de mudar muita coisa. Deixar o preconceito de lado. Deixar de ser intolerante. Podemos cobrar dos órgãos sociais, sim, que é nosso dever também, nós somos cidadãos. Mas nós devemos começar primeiro conosco, dentro de casa, no nosso entorno, no nosso movimento social, no nosso movimento religioso. E a doutrina, essa doutrina maravilhosa, ela nos ajuda em tudo, meus amigos. Nos ensina que é preciso ser caridosos, amorosos, que nós estamos juntos para progredir, que somos responsáveis uns pelos outros. Me perdoe as colocações se alguém
não concorda com essas ideias, com essa leitura que fiz nas minhas pesquisas. Mas nós precisamos buscar o Evangelho. As lições que os Espíritos nos dão, os ensinamentos do Cristo e os seus exemplos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegaremos ao Pai senão por Ele. Então, Jesus é o nosso referencial. Busquemos no comportamento, na conduta do Cristo, de que nós temos notícia e de tudo aquilo que foi relatado em torno dele, que nós conhecemos, como Jesus andava, como Jesus amava, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus respondia às pessoas. E fazer as perguntas também a nós. Se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele diria? O que ele faria? Certamente a nossa consciência irá buscar alguns desses comportamentos e dessas mensagens, dessa doutrina consoladora, que é a terceira revelação, o Consolador prometido, e nós teremos recursos a mancheias, caríssimos irmãos, para estar de pé, firmes e fortes, entendendo que tudo é necessário, que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele, né, por quem se estabeleça, fazermos da nossa parte, ajudar o nosso semelhante, o quanto nós pudermos estudar, ter paz no coração. E é isso que Jesus quer de nós. E nós não precisamos de ter pressa de sair daqui perfeitinho no final dessa encarnação, não. Mas se nós avançarmos e aproveitarmos o máximo agora, lá na frente será bem mais fácil. Eu deixo aqui o meu agradecimento, Maria Inês, todo o pessoal de Araporã, aos meus amigos, a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Que Deus amorosamente nos envolva a todos com seu manto de amor e de bondade. E nesse momento eu termino com as palavras da Maria Dolores, que eu gosto muito, quando ela diz: Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas através das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te pedimos que nos afastes da estrada quase sempre tribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo restaurador. Necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos estar contigo no seio do eterno amor. Que Jesus envolva amorosamente o nosso planeta, cada irmão em humanidade, a todos nós, encarnados e desencarnados, que passamos por esse processo de transição, passando alguns apertos, algumas dificuldades, mas não nos esquecemos, irmãos, que não estamos sozinhos, que Jesus está à frente de todos os acontecimentos e que nada nos faltará. Um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração de todos e até mais, meus amigos. Muito obrigado por tudo, tá?